gente! Depois de longos meses, não longos, eu creio que deve fazer uns 3 meses que eu não gravo vídeo, que eu não posto. Que eu tava tentando me cuidar primeiro, os vídeos que eu tava postando eu tava muito numa vibe bem ruim, porque eu tava passando por um heartbreaking. Meu namoro tinha acabado de terminar. Meu cachorro quer aparecer. Say hi, Jesus. Quase que não dá pra ver o olhinho dela, meu Deus. Ei, mamãe! Say hi, Jesus. Oh, meu amor. Meu ursinho de pelúcia. Então, eu tava esperando melhorar um pouquinho pra poder gravar com vocês, pra poder conversar com vocês. Todos esses produtos que estão aqui atrás, porque eu tava limpando a minha casa ontem. Hoje eu tô gravando pra vocês. Eu não sei se eu vou postar hoje, né? Mas hoje é segunda-feira, ontem foi domingo, ontem eu acordei bem animada. E eu fui limpar a minha casa. Vou esquentar um pouquinho de café. Ontem eu fui limpar a minha casa, porque eu acordei cedo. Eu acordei, ia dar 8 horas, era 7 e pouco. Fui limpar minha casa, aí eu fui no mercado, comprei produto, porque eu não tinha todos os produtos que eu precisava. Aí aqui é muito comum a gente usar esse fabuloso. Só que eu nunca tinha usado esse verde, que é de maçã. O nome é Passion of Fruit só, a essência. Mas eu gosto bastante de fabuloso. Só que eu sempre usei o roxinho. O roxinho, eu não sei do que é, mas eu gosto do roxo. Mas aí, eu tava com... Eu tava com vontade de gravar, só que eu não tava muito bem ainda. Eu ainda não estou 100%, mas eu tô melhorando. E não vai ter jeito, a Risa vai ter que ficar no meu colo. Tadinha, porque ela tá chorando. Mas agora eu tô um pouquinho melhor. E eu queria fazer um vídeo muito como se eu fosse amiga de vocês. Queria fazer um vídeo conversando com vocês e falando um pouquinho sobre mim, como se fosse uns 50 fatos, só que eu creio que vai ser bem menos. Eu não anotei, vai ser eu falando e tirando da minha cabeça mesmo. Meu nome é Jaciara Matheus. Eu já fui muito zoada por causa desse nome, meu sobrenome Matheus, porque tem gente que pergunta se eu sou trans. Se eu fosse, não seria problema, mas eles perguntam se eu sou trans por causa do meu sobrenome, que é Matheus. Eu acho isso muito... acho estúpido, porque só por causa do meu sobrenome. Mas eu amo café. Então, esse é o primeiro fato, que meu nome é Matheus. Eu tenho 22 anos. Eu moro nos Estados Unidos há quase 9 anos. Eu moro nos Estados Unidos há quase 9 anos. Eu vim pra cá em 2014, final de 2014 eu vim pra cá. Eu não tinha o sonho de morar aqui. Ai, parece que eu tô no FaceTime com um amigo meu. Eu não tinha o sonho de morar aqui. Essa vontade, assim, de morar aqui veio depois que eu já estava aqui. Porque minha mãe morava aqui, então por isso que eu vim pra cá. Eu morava com a minha avó e com a minha avó no Brasil. Eu morava em São Paulo, mas eu nasci em Minas. Eu morava com os meus avós. Depois que eu cheguei aqui, 4 anos depois que eu cheguei aqui, meu avô ele veio a falecer. Até hoje isso me machuca muito, porque eu sou apaixonada com meu avô. Ele é o amor da minha vida. Eu tenho uma fotinho dele aqui, na minha geladeira. Aqui, essa. Sou apaixonada com meu avô. Ele é o amor da minha vida. Cresci com ele, eu sou apaixonada nele. Eu me assumi aos meus 19 anos. Falei, mamãe, sou sapatão. Não foi desse jeito, mas eu me assumi dos meus 19 anos.
eu sabia que eu gostava de mulher desde os meus 7, 8 anos. Eu lembro que desde pequenininha eu via as mulheres passando na televisão assim e eu já pensava assim, e se eu ficar com aquela menina? E se eu um dia gostar de mulher? Eu lembro que eu tinha muito isso na minha cabeça. Porque eu já sabia que a minha família não ia ser muito a favor, né? Não ia gostar muito. Que eu sempre via eles comentando alguma coisa. Mas eu sempre pensava na minha cabeça. E se um dia eu gostar de uma menina, o que vai acontecer? E eu novinha, sabe? Eu não imaginava, lógico, eu beijando a menina, eu fazendo alguma coisa com a menina, não. Mas eu lembro desde novinha, eu pensando, e se um dia eu gostar de uma menina? Eu lembro disso. Não foi fácil eu ter me assumido. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu acho que foi o meu primeiro vídeo, como eu me assumi homossexual. Acho que tá LGBTQIA+. Acho que tá assim o nome. Mas eu postei e eu falei lá mais ou menos como foi ter me assumido. Mas, assim, resumindo, não foi fácil. Não foi fácil. Até hoje não sou 100% assim, aceita, né? Mas hoje em dia já... Não, eu moro sozinha. Hoje em dia já não tem mais o que fazer. Acho que os nossos pais, quando eles não querem aquilo pra você, depois vai passando os anos, eles só pensam assim, ela não vai mudar, é isso que ela quer, então tá bom. Ainda mais quando você, tipo, mora fora da casa deles, né? Mora sozinha. Então esse é outro fato meu. A minha cor favorita é rosa. Eu amo rosa, por mais que eu quase não use. Se eu contar as minhas roupas ali, eu devo ter... sei lá, no máximo 5, 6 pares de... não. Tipo, 5, 6 peças de roupa que seja rosa. A maioria das minhas roupas é preta, ou é bege, ou é cinza, eu amo cinza. Branco também, mais ou menos. Não gosto muito de branco. Mas que meu peito é grande. Isso é um outro fato, meu peito é muito grande. Meu corpo, ele... Normalmente, o meu corpo não me incomoda. O que me incomoda é o meu peito. Ou quando, tipo, eu sei que eu tô engordando, que aí outras partes do meu corpo ficam gordas, sabe? Tipo, o meu braço, se eu engordo, ele fica tipo, bem gordo. Outro fato meu, eu tenho bulimia. Eu tenho bulimia desde que eu me assumi. Eu lembro que eu me assumi... eu acho que foi em setembro, foi quando eu comecei a trabalhar em um restaurante, eu me assumi. E aí, ali eu comecei a ter bulimia. Porque eu acho que é porque eu fiquei sozinha e tal, eu saí da casa da minha mãe. Fiquei, acho que 1 mês fora da casa da minha mãe. E ali eu comecei, porque eu tinha me relacionado com uma pessoa e essa pessoa não foi muito boa, assim, pra minha cabeça, sabe? E aí eu comecei ali. E aí até hoje em dia eu ainda tenho, de vez em quando, mas hoje, graças a Deus, é bem menos. Hoje eu tenho uma relação um pouquinho melhor com comida. Ainda não é 100%, mas eu tenho. Eu quero voltar a fazer academia, eu quero voltar... Eu tenho voltado a comer certinho, mas eu quero, assim, ter uma rotina e voltar pra academia, que eu gosto bastante. Outro fato sobre mim que eu amo correr, quando eu entrei nesse restaurante, que eu falei pra vocês, eu comecei a correr. E, mano, nossa, apaixonada, eu amava correr, amava. Eu ia no final de semana, eu ia durante a semana, eu preferia ir durante a semana, porque no final de semana ficava muito cheio o parque, mas na semana não. E nossa, era ótimo, eu amava. Principalmente quando tava chovendo, eu gostava de ir. Ai, passava uma sensação muito boa. Perto da casa da minha mãe, tipo, uns 5 minutos andando, é a entrada do parque. Então eu ia sempre. Depois que eu me mudei pra cá, que eu tô, tipo, uns 10 minutos de carro da casa da minha mãe, aí eu já não vou muito, porque é um pouquinho mais longe pra ir andando. Mas eu quero voltar. Outro fato sobre mim é que eu quase fiquei cega de um olho quando eu era nova, porque eu precisava de usar óculos. Esse óculos meu, ele não tem grau, eu uso só pra tirar foto, só pra usar, pra me sentir bonita, mas eu tenho que botar grau nele. Eu quase fiquei cega, eu sempre tenho que... desse olho, que eu lembro que ele é o mais fraco, assim, pra eu ver. Eu fui no... eu não lembro do nome de quem vê óculos, eu não lembro do nome. Mas eu fui no médico lá, de ver se você precisa de usar óculos. E daí ele falou que esse olho meu, ele tava, tipo assim... ele tinha algum problema e se eu não usasse óculos, eu poderia perder a minha visão. Então eu lembro que eu fui
Fui nesse médico, aí depois ele me transferiu para um outro hospital, que aí era só pra isso, era só pra quem tinha problema no olho e tal. E aí eu usei óculos dos meus 7 aos meus 14 anos, esse é um outro fato. Dos 7 aos 14 eu usei óculos. Aí quando eu vim pra cá, que eu tava com 14 anos, eu parei de usar óculos, porque eu me achava feia de óculos. Eu me achava muito feia. Outro fato sobre mim, que eu sempre tive a minha visão sempre sobre o meu corpo, sobre a minha imagem muito distorcida. Eu acho que é pelas coisas assim que eu já passei quando eu era nova. Quando eu era nova, que eu morava no Brasil. Quando eu estudei aqui também há um tempo no high school, eu sofri um pouquinho de bullying, porque eu sempre fui assim, sempre fui bem gorda. Aí, quando eu me assumi, que eu comecei a emagrecer. Quando eu me assumi, eu emagreci bastante porque eu tava passando por várias coisas e daí eu não queria comer. Então, eu emagreci bastante. O peso que eu estou hoje acho que é quase acho que é um dos menores pesos que eu já tive na minha vida, assim. Um dos menores. Quando eu me assumi, acho que eu fiquei no meu menor peso. Que eu não lembro e eu não gosto de ficar falando assim de peso, porque cada corpo é cada corpo, né? Mas eu sempre tive uma imagem muito distorcida. No Brasil, eu sofria muito bullying, porque eu era gorda. Ai, meu Deus. A minha avó botava umas roupas em mim. Ai, vó, te amo. Aí você botava umas roupas em mim que ficava parecendo meu cofrinho. Aí, mano, o pessoal já zoava assim. Nossa, zoava demais de mim. Aí aqui também teve uma época que começaram a zoar comigo. Porque aí eu comecei, quando eu cheguei que eu tinha 14. Aí dos meus 14 até os meus 16, assim, foi uma época que eu fiquei pensando muito assim, nossa, ai meu Deus, eu acho que eu gosto de mulher, mas aí eu ficava com cara, né? Nunca tive relação com homem. Essa é uma outra. Tava lendo a notificação que chegou. Essa é um outro fato sobre mim, eu nunca tive relação com homem. Eu nunca quis, eu nunca tive vontade. Não, não, não. Não gosto. Eu não me sinto confortável, não me dá tesão, não me dá nada, não fico com vontade. Agora, com mulher é diferente, eu sempre gostei, sempre gostei. Outro fato sobre mim, eu já fui viciada em pornô. Eu acho que é porque eu sofri um abuso quando eu era pequena, eu tinha... Quantos anos eu tinha? Eu creio que eu tinha uns 8 anos. Tinha uns 7 para uns 8 anos, assim. E eu sofri um abuso, mas isso é pra um outro vídeo, sei lá, né? Mas eu sofri um abuso. Às vezes eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu acho que vem daí. Aí eu fiquei viciada em pornô. Eu lembro que depois disso que aconteceu, passou um tempinho assim, aí eu comecei a assistir. Eu assistia pornô no meu telefoninho que eu tinha ganhado no Brasil. Depois aqui eu assistia pornô. Eu só parei assim de ficar viciada e assistir muito quando eu me assumi. Aí eu parei. Acho que é porque também eu trabalhava bastante. Eu trabalhava num restaurante. E eu trabalhava o dia inteiro em pé. Quando eu chegava em casa, eu só queria dormir. Acho que eu não tinha tempo. Mas foi aí que, assim, que eu diminuí. Não é um vício bom. Acho que nenhum vício é bom, né? Mas é uma coisa, assim, nojenta. Porque não é de verdade, né? E é nojento. Eu já fui da igreja. Eu sou batizada na igreja. E eu tenho um fato sobre o tecido da igreja. Eu lembro que quando eu me batizei, que eles falam muito sobre isso, a igreja evangélica, né? Eles falam muito sobre quando você se batizar nas águas, que você é uma nova pessoa, não sei o que tem. E eu lembro que quando eu me batizei, eu já sabia que eu gostava de menina. E eu lembro que quando eu me batizei, assim, que eles me botaram na minha cabeça na água, eu lembro que eu fiquei falando assim, Deus, tira essa minha vontade de gostar de mulher, tira essa minha vontade de gostar de mulher, por favor, por favor. E aí, tipo, eu pedi muito a Deus, e era muito assim, do fundo do meu coração, porque como eu estava na igreja, eu achava que aquilo era uma coisa errada, eu achava que aquilo era uma coisa assim, que iria me fazer levar pro inferno, o inferno que eles tanto falam. Eu achei que iria me levar pro inferno. Então eu pedi muito a Deus, e eu lembro que quando eu levantei, assim, eu pensei assim, pronto, eu não gosto mais de mulher. Aí passou um tempo, eu gostava do mesmo jeito. Eu via a mulher e eu achava bonito, eu achava bonita, porque é lógico, não era uma coisa que eu não acho que Jesus iria tirar de mim.
eu amar uma pessoa do mesmo sexo que eu. Esse é o meu pensamento. E eu gostava da minha época, eu era da igreja de verdade. Eu gostava. Algumas coisas eu não gostava, principalmente quando eu comecei a crescer, quando eu comecei a ficar mais velha. E aí eu comecei a pensar que realmente eu ia ter que me assumir pra minha família, porque era aquilo que eu queria. Aí eu lembro que teve um dia que eu tava na igreja. Cara, isso foi épico. Eu tava na igreja, sentada no banco. Sentada no banco, que idiota. Eu tava na igreja, sentada lá. E daí, o pastor lá tava falando. E aí ele foi e falou assim que tinha um espírito do lesbianismo na igreja. Faltou só ele falar meu nome, tá? Porque depois eu fiquei descobrindo que... Depois eu descobri que ele mesmo falou que, tipo, que sabia que eu gostava de mulher já, né? Sendo que nem eu mesma ainda eu tinha 100% de certeza. Eu só tava na minha cabeça ainda... Eu tava na minha cabeça assim... Eu acho que é isso que eu quero. Acho que eu vou ter que me assumir pra minha família. Isso eu tava com uns 17, 18 anos. Então eu tava assim, eu acho que eu tenho que me assumir pra minha família. Eu acho que é isso que eu gosto. Então nem eu tinha certeza. Como que ele tinha, sabe? Mas eu amava ir pra igreja. Eu gostava muito. Eu gostava muito de sentir esse Espírito Santo. Eu gostava muito de ir. Eu gostava muito de estar fazendo as coisas lá na igreja. Eu gostava de verdade. E você que tá na igreja, você não tem que sair por causa das pessoas. Eu saí que não tava fazendo bem pra minha cabeça. Não estava. Foi na mesma época da eleição. Na mesma época da eleição. E aí tava bem assim, ai gente, meu Deus. É uma coisa que eu não acho que tem que ser falado sobre eleição na igreja. Sobre eleição, sobre política, né, na igreja, eu não acho que tem que ser falado. E aí ficava falando. Aí eu não quis ficar ali, não tava fazendo bem na minha cabeça. Falei, não, eu vou ficar, estou indo embora agora. Mas é sério, aí eu não fui mais. Aí depois eu cheguei a visitar algumas vezes, depois que eu me assumi. Então isso eu fiquei quase 2 anos sem ir pra igreja. Acho que eu saí em 2017, me assumi em 2019. Fiquei tipo uns 2 anos sem ir pra igreja. Aí quando eu me assumi, eu ia de vez em quando. Eu ia num domingo, ia numa quinta-feira de vez em quando. Era bem assim. Um outro fato pra mim, namorei uma vez só com uma menina, namorei 2 anos. Outro fato sobre mim, que todos os meus relacionamentos eu fui chifruda. Ai, que triste. Eu quero mostrar minha unha, tá zoando? É porque tem um lente meu que ele é torto. Então quando eu vou dar risada, eu fico meio assim. Aí eu sempre boto a minha mão na boca. Mas eu tô tentando parar com isso. Esses body standards é uma... que eu tava falando. Todos os meus relacionamentos eu fui chifruda. Eu já namorei 2 meninos e namorei uma menina. Os 2 caras me traíram. Eles me traíram, mas, tipo assim, né? Eles me traíram porque eles queriam ter relação, mas eu não queria. Não ficava com vontade, eu não queria. E com essa menina, me traiu. Ai, meu Deus. Hoje em dia eu estou rindo, mas eu chorei muito. Só traumas, mas... Ai, que pecado. Mas todos os meus relacionamentos eu fui traída. Mas os meus relacionamentos com homem, eu sempre fiz assim, sempre foi um ponto final. Me traiu e falava tchau. Aí com essa menina não, porque eu tava muito apaixonada, eu tava muito assim, ai, é um amor verdadeiro, ai, ela me traiu, não, a pessoa te trai. É porque a pessoa já não gosta de você, a pessoa te trai porque ela só quer ter você como um segundo plano, entendeu? Tipo, esse é um pensamento que eu tenho hoje em dia, porque eu não quero sofrer de novo a mesma coisa que eu sofri. Mas eu sei que tem pessoa que pensa diferente, eu sei que tem... Cada caso é um caso, né? Então a gente não pode generalizar. E o meu último fato, que eu tenho uma cachorrinha, eu tenho um puppy. Ela tem, eu acho que 8 meses. Eu acho que ela tem 8 meses, eu tenho que contar direitinho. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ela vai fazer 9 meses. Oh, meu Deus. Hazel, o nome dela é Hazel. Eu amo ela. Ela é o meu... Ei, meu amor, minha mamãe. Vem aqui, meu amor. Vem aqui na mamãe.
cá. Vem aqui pra todo mundo te ver. Oi, gente, eu sou uma Mona, menina da mamãe. Eu amo ela. E é com esse ursinho que eu dou tchau pra vocês. Que ela tá querendo comer meu brinco. Eu dou tchau pra vocês. Ah, um fato extra. Eu amo café. Amo café. Se eu pudesse, eu teria colocado o nome da Riso de café. Não é não, meu cafezinho? Tchau.